A paz do Senhor, igreja. Quantos estão alegres na presença de Deus? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Amém. 2 Reis 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vá orando aí por mim aí, viu, irmão? Porque eu não sei se os irmãos perceberam, eu estou com a voz bem grossa, né? Que eu estou meio rouco. E tomara a Deus que eu termine a mensagem falando e não falhando a voz. 2 Reis 5 nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e não de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Vá para o versículo 9. Versículo 9, viu? Não é capítulo 9 não, viu? Diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai, levanta-te e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Coloque aí a Bíblia aí na cadeira. Pega na mão do irmão mais bonito que tiver do teu lado aí. Aperte a mão dele e diga assim para ele: hoje você vai descer na presença de Deus. Não, foi fraco. Você concorda comigo que foi fraco? Diga assim: hoje você vai descer comigo na presença de Deus. Só quem vai descer, por favor, abra a boca e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora senta glorificando mais uma vez a Ele. Meus amados e meus queridos, Deus nessa noite, aleluia, Ele vai chamar a nossa atenção como chamou a minha atenção. Como Ele chamou a minha atenção? Para descer mais na presença dEle. Porque a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, ela não pode ficar dispersa. Porque o mundo aí fora, às vezes inculca na minha mente, na tua mente, que nós temos que andar conforme o conceito deles. Aleluia, mas a Bíblia nos ensina que a gente temos que buscar ao Senhor e em todo o tempo. Aleluia, porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, aqui na terra, na minha vida e na tua vida. E quanto tempo nós estamos gastando na presença de Deus? Fica aí uma pergunta para você ficar aí, aleluia, meio que pensativo. Quanto tempo eu tenho gastado na presença de Deus? Será que nós temos dizimado pelo menos o
tempo de 24 horas na presença de Deus. Aí você diz, não tem condições, aleluia, mas quem sabe você pode colocar na sua mente, eu vou dar no mínimo, olha só, no mínimo 10 minutos na presença de Deus, mas eu ainda garanto aqui, aleluia, crendo no meu Deus, que tem gente aqui que não tem 10 minutos para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Eu quero começar esta mensagem dizendo, aleluia, se prepare, porque a partir de hoje você vai começar a descer na presença de Deus, e quando você começar a descer na presença de Deus, Deus vai abrir as portas para você, Deus vai entrar com libertação na tua casa, Deus vai operar uma maravilha, aleluia, do jeito, aleluia, que vai vir aos teus olhos, que você nem vai entender e nem vai compreender, porque, aleluia, Deus vai cumprir com as suas promessas na sua vida. Só quem acredita, por favor, levante sua mão e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus, Ele quer, aleluia, que a gente o busque. Deus, Ele quer que a gente, aleluia, corra atrás dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for entender, certa vez Jesus, ele estava pregando, de repente Jesus começou a falar do seu reino. Chegou um homem perto dele e disse, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, para herdar a salvação? Ele disse, olha, só basta tu seguir os mandamentos, só basta, aleluia, tu não vai matar, tu não vai roubar. Aí o jovem olhou para Jesus e disse, olha, Senhor, desde a minha mocidade eu tenho cumprido tudo isso. Aí Jesus olhou para ele, então tudo bem, parabéns para você, aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, olha, eu quero que somente que tu venda tudo, dê tudo aos pobres e me segue. Aí a Bíblia diz que aquele jovem, quem sabe ele olhou, pensou nos seus bens, se entristeceu e saltou fora, aleluia. Aí Jesus olhou para o povo e disse, olha, como é difícil um rico deixar a sua riqueza, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas Jesus estava dizendo isso porque o coração dele estava no bem material que ele tinha, estava naquilo que ele tinha. E tem muita gente que às vezes, aleluia, por causa do seu trabalho, eu sei que o trabalho é necessário, mas tem gente que por causa do seu trabalho, às vezes passa noites e noites, em claro, fazendo algo, mas não tem condições, aleluia, de tirar um tempo na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava esta semana ouvindo um rapaz pregando pelo Facebook, e ele falando que lia um livro falando sobre avivamento. E ele dizendo que naquele livro estava lá escrito que um certo pastor aqui do Brasil, ele tinha ido à Coreia. E ele chegando lá na Coreia, o pastor, aleluia, olhou para ele e disse, olha pastor, amanhã nós vamos orar de 4:30 da manhã. E eu quero que o senhor esteja aqui bem cedinho para nós irmos à igreja. De repente ele chegou na igreja e ele viu aquele mundaréu de gente. Louvado seja o nome de Jesus. De repente ele olhou aquele povo tudo orando. Quando terminou o culto, que ele foi para a sua residência ali com o pastor, ele olhou para o pastor e disse, que bom, né pastor? O povo está na presença de Deus, está em oração, está buscando a Deus. Mas deve ser um costume aqui da Coreia, né pastor? O povo está acordando de 4:30 da manhã, de madrugada, para vir para a igreja fazer orações ao seu Senhor. Aquele pastor da Coreia olhou e disse assim, ei, aqui não é desse jeito não. Isso não é costume nosso não. Vocês lá no Brasil, vocês acordam cedo para trabalhar, vocês acordam cedo para estudar, vocês acordam cedo para fazer alguma faculdade, algum trabalho secular. Isso tudo vocês acordam cedo para ganhar dinheiro. Vocês acordam cedo para ter um estudo melhor.
Nós primeiro acordamos cedo para buscar o dono da sabedoria. Nós primeiro acordamos cedo para buscar o dono da saúde. Aleluia, porque quando nós saímos daqui, nós iremos trabalhar. Nós acordamos cedo para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Louvado seja o nome do Senhor. Era um povo que estava na presença de Deus, e você veio aqui nessa noite com certeza buscar a presença de Deus, mas também tem gente, aleluia, no meio de nós que veio porque alguém tem uma amizade tão grande que veio com ele. Tem gente aqui nessa noite que veio porque não tem nenhum canto para ir. Tem gente que veio aqui nessa noite porque quem sabe tem alguma paquera, aí eu vou lá porque eu quero paquerar. Tem gente aqui nessa noite, aleluia, eu já vou logo entregar tudo aqui hoje, viu? Tem gente aqui nessa noite, aleluia, que veio só para olhar o movimento. É verdade. Bendito seja o nome de Jesus. A igreja tem que descer na presença de Deus. Muitas das vezes eu estou em casa, Jesus puxa a minha orelha, vá descer. Vá descer. Vá buscar a minha presença. Você está necessitando, você está precisando. E eu vejo aqui nessa noite que Deus, aleluia, está orientando a quem você está necessitado de Deus. Você está precisado de Deus, de buscar mais dEle, de jejuar mais, de buscar mais na sua palavra, uma orientação divina. Muitas das vezes você mete o pé pelas mãos, não ora, vai à frente, mas Deus nessa noite está dizendo: busque mais da minha presença, porque eu vou te orientar no que deve ser feito na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida. Só quem acredita que Deus vai te orientar, por favor, levante sua mão e glorifique ao nome dEle. Aleluia. Eu vou entrar na mão ainda, viu? Estou mandando porque Deus está falando. Aí Deus fala ao meu coração ali, olha, fala desse rapaz aqui. Certo homem estava deitado ou estava sentado, mas ele ouviu a voz de Deus dizendo: levanta-te, porque eu quero te usar. Vai lá na cidade chamada Nínive, porque aquele povo está em pecado, chegou à minha presença, está fedendo, eu quero fazer algo naquela vida. Mas a Bíblia diz que Jonas se levantou e ele foi para o outro lado. Deus está falando com alguém aqui, dizendo assim: olha, quantas vezes eu já mandei você se levantar e você fazer a minha vontade, mas você está se desviando para outro lado. De repente ele vai para o porto, entra no navio. Agora, por causa dele, por causa de Jonas, Deus mandou um vento, Deus mandou as águas, o povo ficou apavorado. Muitas das vezes tu está nesse tumulto aí, porque tu não está fazendo a vontade de Deus. Tu está nesse moído aí, porque você não está ouvindo a voz de Deus. De repente jogaram Jonas no mar. Ele teve que ser engolido pelo peixe, passar 3 dias de agonia. Muitas das vezes você diz: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou nessa dificuldade? Você não está fazendo a vontade de papai. Você não está se orientando na vontade de Deus para a sua vida. Mas Deus nessa noite, aleluia, nem que seja pelo peixe para te vomitar, aleluia, tu vai fazer a vontade dele nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas estão precisando de Jesus lá fora? O teu vizinho está precisando de você, aleluia, mas você se nega a fazer a vontade de Deus. Mas vamos para Naamã. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, homem valoroso, homem valente. Quem não conhece essa história? Imagine só aquele homem fardado, aquele homem, quem sabe, chegando da guerra,
Vamos imaginar a família dele esperando. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele tinha filhos. Quem sabe quando ele vinha, quando ele partia, que vinha de longe, alguém via e dizia, lá vem papai. Quem sabe as crianças corriam e quando ia abraçar o pai fazia, pare. Vocês não podem me abraçar, porque vocês sabem do que eu tenho. Quem sabe quando ele chegava, a mulher queria até dar um beijo nele, mas a mulher dele sabia que ele era leproso. Sabia que ele tinha uma doença contagiosa. Naamã, quando ele passava pelas ruas, todo mundo queria ser igual a Naamã, porque Naamã, ele era homem considerado, era um homem de respeito, muito respeitado na sua região. Um homem com muitos títulos, quem sabe, dentro do seu quarto tinha muitas medalhas à honra, ao mérito, porque tinha ganhado muitas guerras. Quem sabe quando ele passava na rua, que passasse por algum soldado batia continência para Naamã. Mas este homem, a Bíblia cita que ele tinha um porém na vida dele. E muitas das vezes nós vivemos, aleluia, do jeito de Naamã. Quem sabe você é considerado. Quem sabe a tua família te abraça. Quem sabe a tua família olha para você. Eu gosto tanto de fulano, porque fulano é um homem respeitador. A mulher dele é respeitadora. Ou eu gosto daquele jovem porque ele não é de bagunça. Eu gosto daquela jovem porque ela é bem direitinha. Eu gosto dele porque ele é isso, porque ele é aquilo. Mas muitas das vezes aquela pessoa você não conhece totalmente. Às vezes tem um porém na sua vida. Às vezes na sua vida arrecada algo lá do passado que ainda está dentro do seu coração, que você não consegue se soltar, se largar. Mas Deus nessa noite está dizendo assim, aleluia, Naamã vai ter que descer na minha presença, porque eu vou limpar hoje. Quem sabe, aleluia, Naamã era tão respeitado, que muitas das vezes podia até ser não ter o valor. Podia alguém não ter dado valor a ele. A Bíblia diz que Naamã chega dentro de casa. E quem sabe em um daqueles dias, Naamã chegou cansado, chegou abatido. Quem sabe Naamã foi se deitar. E a sua esposa, eu estou fazendo uma conjectura, a sua esposa, quem sabe, botou a mão na cabeça e agora o meu marido está doente e ninguém pode ajudar ele. Quem sabe aquela mulher começou a chorar. Mas a Bíblia diz que na casa daquela mulher tinha uma menina, que na guerra, aleluia, onde Naamã tinha ido, trouxe aquela jovem, e aquela jovem trabalhava, aleluia, dentro daquela casa. E aquela jovem olhou e disse, se minha senhora soubesse, aleluia, que tem um profeta lá em Israel, que pode resolver o problema do meu Senhor. Quem sabe aquela mulher disse, me conta esse negócio aí, como é que é esse negócio aí, que profeta é esse? Quem sabe aquela jovem olhou e disse, olha minha senhora, deixa eu contar quem é este profeta, deixa eu contar quem é este homem que pode ajudar o meu Senhor, aleluia. E quem sabe aquela jovem começou a contar a história para aquela senhora, dizendo, olha, eu conheço a história do profeta Eliseu. Eliseu, ele era homem que dava conselhos, todo mundo procurava ele, até se fosse para alguma cura, alguém procurava ele, que ele tinha a resposta.
De repente aquela jovem, continuando a história, dizendo: olha minha senhora, certa vez bateram os credores na porta de uma mulher. Aquela mulher tinha perdido seu marido. De repente aquela mulher abre a porta e 2 homens dizem assim: olha, nós viemos aqui cobrar a dívida do teu marido, e se tu não pagar, nós vamos levar os teus filhos. Aquela mulher, minha senhora, ficou desesperada. Então ela, sabendo que o profeta poderia ajudar, glória a Jesus, ela, sabendo que o profeta poderia ajudar, com certeza ela foi de encontro a ele. De repente, quando ela encontrou aquele profeta, ela se lançou-se aos pés dele e disse: meu Senhor, me ajude, pelo amor de Deus. Se fosse no tempo de hoje, pelo amor de Deus, me ajude. Olha, eu adquiri uma dívida do meu marido que é muito grande, não tem condição de eu pagar. Mas de repente aquele profeta olhou para a mulher e disse assim: me declare o que é que tu tem em casa. A mulher olhou e disse: olha, eu não tenho nada em casa, eu não tenho nada em casa. O profeta olhou, mas disse: mas rapaz, tu não tem nada? Eu só tem uma botija com um pouquinho de azeite. Aí o profeta olhou: é com isso que Jesus vai trabalhar, é com isso que Deus vai trabalhar, é com esse pouquinho, aleluia, que Deus vai operar na tua vida. Me dê mais retorno aqui, em nome de Jesus. Aleluia. De repente, aleluia, aquela mulher escutando o profeta, e ele disse assim: olha, tu vai pedir vasos emprestados aos teus vizinhos. Agora não vai ser pouco não, vai ser muitos vasos. O quanto tu conseguir, melhor, quanto mais melhor. E de repente aquela mulher foi batendo nas portas dos vizinhos e dizendo: tu tem vaso aí? Me empresta aí, em nome de Jesus. Jesus não estava lá, não, mas eu já estou dizendo aqui em nome de Jesus. De repente, o povo entregava: toma meu vaso, toma o vaso. Encheu a casa, não tinha mais onde colocar vaso. Aquela mulher, quando colocou os vasos, ela lembrou da palavra do profeta dizendo: tenho que fechar a porta. Ela pegou o vaso e começou a encher. E quando ela começou a encher, a Bíblia diz que ela foi enchendo um após o outro. Um após o outro, um após o outro. Aquela menina contando para a senhora, e com certeza aquela senhora regalou o olho e disse: rapaz, o negócio é forte lá. Para a banda de Israel, o negócio é forte. O Deus de vocês é forte mesmo. Aleluia. Ei, aquela mulher, ela virou empresária de azeite para a glória do nome de Jesus Cristo. Ela pagou todas as suas contas, porque, aleluia, obedeceu ao profeta, e o que o profeta falava, Deus assinava lá em cima. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está preparando algo para a tua vida. Aleluia. Todo embaraço vai estar sendo desfeito, e tu vai ver a vitória que Deus vai te dar naquela casa, para a glória do nome de Jesus. Só quem acredita, por favor, abra a sua boca e glorifique o nome dele. E eu imagino aquela menina contando ainda para aquela senhora: olha minha senhora, certo homem, ele estava trabalhando cortando lenha. Ele era pobre, minha senhora. De repente ele, naquela diária ali, quem sabe, ele cortando a lenha, quando ele foi dar uma mais forte, minha senhora, o machado voou, caiu lá dentro do rio. Ninguém sabia onde estava o machado. Aquele homem colocou a mão na cabeça e disse: como é que eu vou pagar o machado do meu senhor? Ele pediu socorro a Eliseu. Eliseu foi lá no rio e disse: me diz aí onde caiu mais ou menos o machado. Foi mais ou menos por ali no meio. Disse: cadê o pau do machado? Me dás aí. Ele pegou o pau e jogou. De repente, o machado que estava no fundo do rio, parecendo isopor, se encaixou. Ele disse: é aquele machado ali? Vai pegar. Eu imagino aquela mulher dizendo: esse profeta é forte.
esse profeta pode ajudar o meu marido. E aquela mulher chega no seu marido e diz: olha, Naamã, tem um homem lá em Israel, ele pode te ajudar. A menina contou um testemunho aqui tremendo para mim, e com certeza esse profeta pode te ajudar. A Bíblia diz que Naamã foi pedir a carta para o rei manda a carta para o rei, outro rei de Samaria. O rei pegou na carta, e a carta dizia: olha, estou mandando aí o meu servo Naamã, ele é chefe de exército, não é pouca coisa não, e eu estou mandando ele para vocês curar ele. O rei olhou e disse: porventura eu sou Deus para curar alguém? E ele pegou e rasgou as suas vestes. Eliseu, sabendo disso, disse: manda ele vir, aleluia, e todo mundo vai saber que ainda existe profeta em Israel. Meu irmão, isso era que era fé. Pode mandar vir. Aí a Bíblia diz que lá vai Naamã, vai dizer que ele bate na porta do profeta. Ou de casa. Naamã lá de dentro, Eliseu lá de dentro. Já chegou. Abençoado. Vai lá e diz a ele que ele vai dar somente 7 mergulhos lá no Jordão, e ele vai ser curado. Lá vai o rapaz. Quem sabe foi de dia, vamos supor. Bom dia. Olha, o meu Senhor, ele só mandou lhe dizer isso. O Senhor vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes. Esse é o remédio para o Senhor vai ficar limpinho. O caba parece que ficou endemoniado e disse: é o que, rapaz? Eu vi de tão longe, é um caba considerado, é um camarada que todo mundo me respeita, e esse homem nem para me atender. Eu pensava que porventura ele ia sair de casa, ia levantar as mãos para o céu, ia invocar o seu Deus, ia tocar em mim, eu ia ser curado. Sabe o que era a lepra de Naamã? Naamã, com aquela lepra, quem tinha lepra se tornava insensibilidade, não tinha sensibilidade sobre o seu corpo, não sabia o que era frio, não sabia o que era quente. Aonde estivesse a mancha sobre ele. Imagina o estado de Naamã. Tem gente aqui que às vezes também está com essa lepra, mas não é a lepra física, mas é uma lepra espiritual. Não está mais sentindo Deus. Apesar que ninguém sente Deus, a gente é pela fé. Nós acreditamos que Deus está nesse lugar. Nós acreditamos que o poder de Deus está nesse lugar. Nós acreditamos que Ele pode manifestar a cura dele se Ele quiser agora. Nós acreditamos que Ele pode, aleluia, visitar a nossa casa e libertar aquela pessoa que está lá agora. Mas muitas das vezes falta insensibilidade sobre nós. Aquela lepra, ela trazia manchas sobre o seu corpo. E daquelas manchas, quando se alastravam, elas podiam deteriorar seu corpo todo. Poderiam arrancar o seu nariz, arrancar a orelha, ia cair nos pedaços ao pouco. Mas quem sabe a lepra de Naamã ainda estava no início, porque ele ainda dava para esconder algo pelas suas roupas. Quem sabe ainda não tinha chegado no seu rosto, ainda não estava transparecendo a sua lepra.
Ei, eu quero te dizer que às vezes tem gente dentro da igreja que é leproso, mas não quer mostrar a sua lepra ao Deus do céu. Às vezes fica escondendo a sua lepra, faz de conta que Deus não está te vendo. Olhe para o seu irmão e diga assim: é hoje que você vai descer. De repente na mão olhou e disse: eu estou doente. Não existe rio melhor, abanar e farpar. Muitos melhores, rios limpos. E eu vou para esse Jordão, um rio podre, um rio sujo. Deus trabalha de forma diferente na vida de um e na vida do outro. Muitas das vezes nós olhamos para a vida de A e dizemos assim: mas Deus abençoa tanto fulano, Deus abençoa tanto cicrano, e eu fico aqui numa busca e Deus não age. Ei, te prepara, porque Deus vai agir na tua vida também. Muitas das vezes nós olhamos muito para a vida do outro. Eu estava falando para o irmão umas 3 semanas atrás. Disse: Senhor, tantos anos trabalhando, vou a pé para o trabalho. Eu ia pensando, dizendo: Deus, um carrinho. Às vezes eu ia pregar longe, ia a pé. Aí eu via os colegas meus, ímpio, cachaceiro, pelo menos na 50. Eu digo: Jesus, cachaceiro, Jesus, eu vou fazer a tua obra, estou a pé. Aí eu contando para o irmão, aí o irmão disse assim: mas tu tem saúde? Mas tu está trabalhando? Tu está doente? Está pagando tuas contas? E no meio do caminho, eu ia trabalhar, no meio do caminho, eu nesse pensamento. Aí Deus olhou e falando comigo e disse: tu tem salvação? No céu é melhor. Fulano tem carro, fulano tem moto, fulano tem dinheiro, mas não tem a mim. Eu baixei a cabeça e disse: muito obrigado pela minha salvação. Nós olhamos muito para a vida do outro. E ele disse: porventura não existem rios melhores. Você tem que ir no Jordão. Sabe o que quer dizer Jordão? Descer. O lugar de descer. Olhe para o seu irmão e diga assim: Jordão é lugar de descer. Mas minha mãe não queria. Vamos para casa. Chega o servo dele e diz assim: meu senhor, deixa eu lhe dizer só uma palavra. Me permita. Pode falar. Se ele viesse a lhe pedir algo mais difícil, o senhor não ia fazer? E que é 7 mergulhinhos? Ele olhou e disse: é mesmo. Vamos para o Jordão. Aí quando ele desce no Jordão, que ele olha, a Bíblia diz que ele deu os 7 mergulhos e ele voltou purificado. Olha para o seu irmão e diga assim: ele voltou purificado. Sabe o que quer dizer? Quem desce na presença de Deus, volta purificado de toda lepra para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Porque tem lepra, irmão, que teima em ficar no nosso pé. É verdade. A gente sai daqui, lepra. Às vezes a gente joga por um tempo
E nós ficamos olhando para aquela lepra, com saudade daquela lepra. A lepra fica chamando. Olha para mim. Eu te quero de novo. Aí você vai e agarra a lepra de novo. Aí passa um tempo. Deus começa a falar: larga disso. Larga disso. Olha, Deus está falando contigo: larga disso. Larga disso, dessa lepra. Quantas vezes eu já te falei: larga dessa lepra. Aleluia. Deus está dizendo: vai descer na minha presença, porque eu vou te purificar. Quem desce na presença de Deus se humilha. Olhe para o seu irmão e diga assim: você tem se humilhado na presença de Deus? Muitas das vezes nós achamos coisas que Deus fala assim: meu filho, minha filha, eu quero você hoje orando. Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu já passei por isso. É por isso que eu estou dizendo. Quantas das vezes eu acordava na madrugada, Deus dizia assim: vai orar. Eu dizia: acho que esse não é o Senhor que está falando, não. Vai orar. E aquela vontade de urinar, irmão. Aí eu ia, xixava. Apaga aí. Eu olhava para o chão. Eu olhava para o chão. E olhava para o sono. Os olhos remelentos. E eu dizia: Jesus, para orar, Jesus. Deixa para amanhã. Eu ia orar, irmão. Eu ia dormir. Eu ia dormir. Quantas vezes Deus tem te cobrado isso do mesmo jeito? Meu filho, vá preencher a sua mente com a palavra, vá. Eu estou lhe esperando na palavra. Aí tu tá lá em malhação. Tu vendo malhação e Jesus falando contigo: vai ler a palavra. Diga se não é desse jeito. Mas Jesus, eu quero assistir esse filme. Mas Jesus, eu quero assistir Anderson. Meu amigo. Teve a luta de Anderson Silva, que ele quebrou a perna. Eu não dormi não, pastor. Meia-noite, a televisão ligada, o oi caía. Aí eu vou dar um cochilo. Aí Jesus dizia assim: vai orar. E eu sem orar. 1h da manhã, vai orar. E eu lá, televisão ligada, e eu ainda não começou a luta. Eu cochilei, a luta terminou, eu não vi foi nada. Eu disse: para deixar de ser besta, porque você não foi orar. Eu disse comigo, não foi Deus falando não. Para deixar de ser besta, você passou a madrugada acordado, dormiu na hora da luta e deixou de descer na presença de Deus. Quando eu falo as coisas aqui, irmão, é porque acontece comigo. E queira ou não, a gente é humano. Queira ou não, o pastor está falando aqui: gente, vamos buscar mais de Deus. Gente, vamos fazer uma consagração. Gente, vamos se abnegar de algumas coisas. E com certeza aquilo fica na tua mente.
Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando. E a gente dá ouvido de mercador. Uma coisa que acontece muito. Gente no WhatsApp a madrugada todinha. E no Facebook. Certo dia o rapaz mandou uma mensagem para mim. Tá trabalhando de vigia, rapaz? Aí no outro dia eu olhei e disse, oxê. Não, por quê? Tá, tu tava no Facebook. Eu digo, eu? 2 horas da manhã. Eu? Não existe isso não. Porque o meu celular, não sei o que é que deu de algum problema. Aí ele fica ativo no Facebook. Porra, pensa que eu tô. Não. Agora tem gente que passa a madrugada todinha. Não dorme não. Mas quando Jesus manda um WhatsApp lá do céu, tu não atende. A mensagem dele é: desce. Agora não. Agora não. Nós temos que se humilhar mais na presença de Deus. Quando eu falo de humilhação, eu estava falando ontem na igreja. Eu falando da vida de Jairo. Não era minha não, era do rapaz da Bíblia. Um rapazinho. Tinha sua filha com 12 anos. Enfermidade para a morte. Ele se desesperou. Correu atrás de quem? De Jesus. Na sua necessidade, ele se lançou aos seus pés. Olha, Jairo, ele era um principal da sinagoga, era um homem conhecido, era um homem considerado, era tipo Naamã, ele era consideradíssimo. Agora ele se lançou em forma de humilhação. E ele suplicou. Olhe para o seu irmão e diga assim, ele suplicou. Senhor, vá lá em casa, porque só o Senhor pode resolver o meu problema. Eu quero te dizer nessa noite que só Deus pode resolver esse teu problema aí. Só quem acredita nisso, por favor, abra a boca para glorificar. E o que é suplicar? Suplicar, pedir, implorar por algo. Jairo estava necessitado de algo, não para ele, mas para a filha dele. Suplicar, eu fui ver no original o que era, e a parte mais ou menos que se dava, chamada ictéria. Meu Deus. Ictéria. E certo homem, traduzindo, ele disse que era mais ou menos assim: ramo de oliveira, que aquele que traz paz. Ramo de oliveira, sabe por quê? Porque na antiguidade, quando um exército, aleluia, se rendia para outro exército, era escolhido um soldado, aleluia, que ia fazer a súplica, que ia se render a outro exército, e aquele soldado ia com um ramo de oliveira, chegando naquele outro exército, ele dizia: nós estamos rendidos ao vosso exército, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo: nós queremos paz com vocês, louvado seja o nome de Jesus. E Jairo estava dizendo: eu me rendo aos teus pés, Senhor.
A Bíblia diz que quando Naamã foi purificado, ele foi adorar ao Deus de Israel. Ele já estava rendido aos braços de Jeová. Nessa noite Deus está dizendo: você tem que se render na minha presença, aleluia, porque eu vou purificar, eu vou limpar e eu vou tratar do teu problema para a glória do nome dele. Só quem acredita, por favor, abre a boca e glorifica o nome dele. Aleluia. Glória a Jesus. Partiu Jesus para a casa de Jairo. Quando estão chegando perto, alguém disse assim: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre não, está tudo acabado já. Tua filha já está morta, já morreu. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ouvindo, disse: Jairo, creia somente. A menina não está morta, mas está dormindo. Muitas das vezes, aleluia, alguém olha para você e diz assim: já está tudo acabado. Você escuta uma voz e diz assim: desiste disso, não tem mais esperança, porque o teu problema não tem mais jeito. Aleluia, mas Jesus está dizendo para você: não dê ouvidos a esta voz, aleluia, porque tem jeito. Se você colocar na minha mão, é eu quem vou tratar para você. Se renda nessa noite, se humilhe nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé. Cadê os meninos? A menina que vai louvar em nome de Jesus, porque eu não sei o hino. Glória a Jesus. Tem gente aqui que está igual Naamã, necessitado, necessitada. E se você mergulhar hoje nesse rio, se você descer nesse rio, e que rio é esse, meu irmão? Esse rio é chamado Jesus. Só Ele pode matar a tua sede. Só Ele pode matar a tua fome. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele que te entende. Quem sabe alguém não te entende, alguém não sabe da tua vida, mas Deus te conhece nessa noite. E enquanto você louva este hino, Deus ele vai operar na tua vida. Deus ele vai tratar no teu coração. Deus ele vai agir em algo na tua vida. Quem sabe tu tem um porém. Aleluia. A Bíblia diz que ele era valente, que ele era corajoso, mas ele necessitava de uma cura no seu corpo. E quem sabe tem gente aqui precisando de cura no corpo e cura na alma. E Deus nessa noite está dizendo que Ele vai liberar a cura hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se você descer na presença de Deus, Ele vai manifestar a cura hoje, ou física ou espiritual. Ele vai manifestar a cura. Feche seus olhos. Não preste atenção no seu irmão, mas se lance nos braços de Deus nessa noite. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou,
só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Vá, peça a Ele, peça. Peça a Ele para Ele te limpar nessa noite. Peça a Ele para Ele te purificar. Peça a Ele para Ele te restaurar nessa noite. Darabaiaçou. Quando meu eu E meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. levanta sua mão para adorar, levanta sua mão. Aleluia, você é livre para adorar. Você é livre para engrandecer o nome daquele que pode. Aleluia, você pode descer na presença dEle. Aleluia, Ele te chama para descer, para se humilhar na presença dEle nessa noite. Eu abro mão De tudo que sou, oh glória, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer. Vai, 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 vai. Mergulhar Nas asas. do teu Vai, mergulha na presença do teu Deus. purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Exalte ao teu Deus nessa noite. Oh, seja renovado. Seja renovado. Receba renovo aí. Receba renovo. Receba. 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 Receba renovo de Deus na tua vida hoje. No teu poder. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar nessa noite. Aleluia, deixa Ele entrar com restauração nessa noite. Aleluia. Abre a sua boca para glorificar a grandeza dEle. Abre a sua boca para glorificar. Aleluia, porque Ele é poderoso. Porque Ele é imensurável. Porque Ele é aquele que pode resolver a tua causa. Senhor, Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Naamã, No seu poder. Deus, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, pelo teu povo que está aqui nessa noite. E eu acredito, Senhor da glória, que o teu povo vai sair daqui, Senhor, diferente. Aleluia, porque a partir de hoje eles vão começar a descer mais no Jordão. Eles vão começar a ouvir mais a tua voz. Eles vão começar a entender, aleluia, quem é o Senhor da vida dele e da vida dela. Pai, nessa noite eu acredito que já está havendo restauração, aleluia, na vida de famílias aqui, ó Pai. Famílias que estavam, Senhor, desestruturadas, Senhor,
Senhor. O Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. Meu Deus, casamentos, ó Pai, estão sendo restaurados para a glória do teu santo nome. Deus amado, eu acredito na cura, Senhor, que o Senhor pode agora, Senhor, tocar nessa enfermidade. O Senhor pode agora tocar, Senhor, nesta doença. O Senhor pode, Senhor da glória, arrancar este mal em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, vida, Senhor, que estavam espiritualmente falando, Senhor da glória, frias, abatidas, Pai, com pensamento até em desistir. Deus, nessa noite começa a tocar agora. Começa, Senhor, a renovar. Começa a dar força, Senhor, a esta vida, que esta vida possa olhar, Senhor, para Ti e acreditar, Senhor, num toque de restauração, num toque de limpeza, num toque, Senhor da glória, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa para a glória do nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Diga glória a Deus.